conhece a quem tu és. Glória a Deus, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua unção. Obrigado, Pai, porque estamos aqui no ambiente propício para ver o teu mover, o teu agir, ver os teus milagres acontecendo, Pai. Obrigado, Pai, nós oramos por esse culto hoje, declaramos sendo um culto extraordinário. Cremos no teu mover do teu Espírito, cremos em curas, cremos em milagres acontecendo, cremos em salvação, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que somos assistidos pelo Senhor. Obrigado porque você é um Deus forte, que abre portas, opera milagres em nossa vida. E nós sabemos, Pai, temos provado e visto o quanto o Senhor é bom e quanto o seu poder está sobre nossas vidas e teu cuidado. Muito obrigado, Pai. Nós temos o coração grato. Oramos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda irá fazer em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Recebe toda adoração, todo louvor. Recebe o nosso culto ao Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Você pode tomar o seu assento. Que maravilha, amados, estarmos aqui nessa quinta-feira poderosa, nossa quinta viva. Um ambiente propício para que Deus possa operar em nossas vidas, né? Eu tenho certeza que você gerando expectativa, olhando, crendo na palavra, acolhendo no seu coração, eu tenho certeza que Deus irá surpreender você em nome de Jesus, amém? Então fica ligado, gera expectativa, vai ser poderoso. Aleluia, glória a Deus. Tem alguns avisos para passar para vocês, e o primeiro deles é que nossa turma de discipulado, ela já está aberta. Então, se você ainda não fez o discipulado, tem um desejo de fazer, você pode estar comparecendo. Amanhã nós temos uma outra aula amanhã, né, a partir das 19 horas. E o discipulado, amados, ele é importante para que você possa realmente conhecer onde você está inserido. No discipulado você vai aprender qual é a visão da nossa igreja, quais são a missão, os valores, né? Você conhecer realmente a igreja que você está inserido para que você possa aprender cada vez mais e até mesmo tirar algumas dúvidas que caso você tenha. E sem falar, amados, que o discipulado ele é um pré-requisito para que você possa se tornar um membro oficial da nossa igreja. Então, se você ainda não fez o discipulado, você precisa fazer e amanhã você tem essa oportunidade. Então, você pode passar ali no balcão de informações, fazer a sua inscrição e comparecer amanhã. É totalmente gratuito e nós estamos esperando por você. Amém? E você que já iniciou, mas não finalizou, você também pode estar comparecendo, né, para assistir às outras aulas, às outras matérias, para que você possa finalizar em nome de Jesus. Amém? O outro aviso é para as mulheres. Sábado agora, no dia 11 de maio, às 17 horas, vocês têm um encontro marcado aqui nesta igreja. Nós iremos acontecer o Virtuosas Day. Diga, Virtuosas Day. Ih, rapaz, eu acho que as mulheres vão perder para os homens. Se tivesse homens na caverna aqui agora, os homens iriam ganhar, viu? Vamos falar, ó, vou contar até 3, aproveitar que eu estou com o microfone, e aí a gente lava a alma, certo? Então, 1, 2, 3. Eita, rapaz, os homens fizeram vergonha agora, hein? Mas, mulheres, vocês têm um encontro marcado, vai ser um tempo maravilhoso, uma palavra maravilhosa, um tempo de comunhão, então você não pode perder, é totalmente gratuito. Então você chama suas amigas, chama todas as mulheres que você conhece para estar aqui. Eu tenho certeza que você vai receber muito da parte do Senhor. Está sendo preparado com muito carinho e eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso nesse sábado. Então, sábado às 17 horas, você tem um encontro marcado aqui na igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui no Verbo Teresina, eu queria que você levantasse a sua mão, por gentileza. Glória a Deus, todo mundo de casa. Isso mesmo, vai ser um culto maravilhoso. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25. Tiago, capítulo 1, no versículo 25. A Bíblia nos diz:
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amados, aqui nós vemos que a palavra nos diz, se nós considerarmos a palavra ao ponto de praticá-la, nós iremos ver os resultados e os frutos se manifestarem em nossas vidas. Lá em Isaías, a Bíblia diz que se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então você entende que não é algo que Deus irá fazer, porque Deus já fez. A Bíblia diz lá em Efésios que todas as sortes de bênçãos o Senhor já nos abençoou, nós já estamos abençoados por Ele, já liberou. Então, tudo que Deus poderia fazer, Ele já fez para que nós fôssemos um sucesso. A vontade de Deus é que a gente prospere, a gente ande bem aqui na terra. Mas você percebe que existe uma parte que cabe a nós? Nós precisamos praticar, né, os princípios, considerar a palavra ao ponto de podermos colocar em prática em nossas vidas. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, nós iremos prosperar, iremos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós realizarmos. Então, amados, os dízimos e as ofertas, elas são princípios, são instruções do Senhor para abençoar nas nossas vidas. E nós precisamos entender que nós tem a nossa parte, que é praticar esse princípio. E com certeza, se nós fizermos isso, nós iremos ver os frutos. Nós iremos realmente colher o fruto e ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos. A Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Nós temos visto Deus operar maravilhas, testemunhos maravilhosos em nosso meio. Nós temos visto pessoas sendo abençoadas, as bênçãos alcançando e a pessoa prosperando em tudo. Por quê? Porque está praticando a palavra. Então, Deus ele não faz acepção. Deus ele quer que nós prosperamos. Deus quer que a gente seja um sucesso. Na verdade, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. Então, tudo que nós precisamos para ser um sucesso, já está dado, já está concedido, já está liberado para nós. A nossa parte é apenas corresponder ao Senhor e praticar a palavra, as instruções, aquilo que Ele colocou na palavra dEle, que com certeza Ele vai velar para cumprir. Não tem sido diferente na vida de alguns irmãos e com certeza também não será diferente na minha e na sua. Nós iremos avançar, prosperar e provar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Existe um envelope aí na sua cadeira, à sua frente, se você vai fazer de maneira em espécie. Senão, você pode estar fazendo através do nosso Pix, que é o nosso CNPJ, ou você pode estar indo ali atrás, onde nossas tesoureiras estão com as maquinetas de cartões, para que você possa também utilizar esse meio. Você que nos acompanha de casa, você também tem o QR Code aí na tela do seu aparelho telefônico e também o nosso Pix, para que você possa participar desse momento e cumprir esse princípio estabelecido pelo Senhor. Amém? Então, você já separou? Então, levante a sua mão ou levante o seu envelope e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade, Pai. Obrigado, porque nós iremos considerar a palavra ao ponto de praticá-la. E cremos, Pai, que ela gerará frutos, conforme a Tua palavra diz. Nós cremos em multiplicação, cremos em avanço, em crescimento, em frutificação, em nome de Jesus. Cremos, Pai, que irá prosperar em 30, em 60, em 100 vezes mais, conforme a Tua palavra diz. Nós cremos, Pai, que será um ano frutífero, será um momento frutífero. E abençoamos essas ofertas e esses dízimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está animado para essa noite? O culto já começou para você? Então fica pronto, porque Deus já começou a fazer um milagre na sua vida. Enquanto você está aqui cantando louvores ao Senhor, Deus está operando coisas, amém?
Fica com expectativa, irmão. Eu sempre gosto de dizer isso, né? A gente tem que vir para cá com expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Você já tem que sair de casa, irmão, pulando, se animando, porque você vai vir para um lugar que é um lugar de milagres. Deus vai mudar coisas na sua vida nesse lugar. Deus vai mudar o seu entendimento acerca da sua própria vida. E você vai crescer, você vai avançar. Amém? Você está comigo? Você está aqui para se expor a uma palavra que é poderosa. E há uma unção do Espírito que faz coisas que não poderiam acontecer naturalmente acontecerem na sua vida. Deus pode mudar todo e qualquer cenário em um piscar de olhos, em um passar de segundo do relógio. Amém, irmão? Então fica pronto para aquilo que Deus já começou a fazer nessa noite. Você está comigo? Gente, muito obrigado, viu? Vocês são um sucesso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. A palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Em algumas versões você pode encontrar que Deus não nos deu o espírito de covardia ou o espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor e um espírito de moderação. Você está comigo? O tema da mensagem de hoje, irmãos, é feche a porta do medo. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse junto comigo. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por vidas transformadas aqui nesse lugar. Obrigado por entendimento, Pai, mente renovada pela sua palavra, para poder desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu, para poder avançar no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por olhos espirituais abertos aqui nesse lugar, Pai. Obrigado por ouvidos do Espírito abertos, para ouvir aquilo que o seu Espírito Santo diz à igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui melhores, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, mais amadurecidos no Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Nós estamos, Pai, fervorosos e animados com a sua palavra. Estamos, Pai, animados com essa vida de crente, com essa vida que nós temos dedicada ao Senhor, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos nessa noite. Você é tudo para nós. Você é digno, Pai, do nosso melhor, de tudo que temos e de tudo que somos. Não vamos te entregar nada aquém disso, Senhor, mas te damos tudo nessa noite. Toda a nossa devoção, todo o nosso amor, toda a nossa entrega, Pai, nos rendemos aqui aos seus pés e à sua palavra e ao seu poderoso Espírito. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Feche a porta para o medo. Sabe, irmão, o medo, né, como a Bíblia diz aqui, ele é um espírito. Talvez você já está aqui e já sabe disso, né? Já ouviu alguém falar sobre isso. Mas o medo que é tão facilmente confundido com um sentimento humano e natural. O sentimento humano e natural, muitas vezes, é a preocupação. Só que essa preocupação ela vai começar a crescer e ela vai abrir uma porta na sua vida, na vida de alguém que crê dessa forma. Amém? E aí essa porta que a preocupação vai abrir, vai dar espaço para um espírito, que a Bíblia fala que é um espírito, que é o espírito do medo. E esse medo, irmãos, ele vem com uma missão na nossa vida. Ele vem com a missão de destruir a sua vida, de bagunçar a sua mente, de tirar a sua ousadia, de tirar e minar a sua fé. Você está comigo? A Bíblia fala que a fé ela é um espírito, né? Fala sobre o espírito da fé. E o espírito da fé, ele crê e fala. A fé ela é a certeza de que coisas boas estão chegando, de que coisas boas estão vindo ao meu encontro. Você está comigo? Mas o medo é justamente o contrário. É aquele sentimento que brota e que parece que algo ruim está se aproximando, que algo vai dar errado. Sabe, Deus não te deu esse espírito. Você pode estar aqui nessa noite e pode estar dizendo, mas eu sinto esse medo. Mas Deus não te deu esse espírito. Deus te deu um espírito de ousadia. Deus te deu um espírito de amor. Deus te deu um espírito, querido, de moderação.
E a gente precisa saber dessas realidades para que a gente possa fechar essa porta, para que o medo não entre na nossa vida. Porque se ele entrar, a fé vai sair. É ele entrando e a fé saindo pela porta dos fundos. Você está comigo? Mas, irmãos, Deus te chamou para viver pela fé. Deus te chamou para viver com a certeza de que coisas boas estão acontecendo, de que coisas boas já são uma realidade. Essa deve ser a sua expectativa, essa deve ser a sua esperança como crente. Amém? Deus já fez tudo por mim. Já me deu saúde, já me deu alegria, já me deu paz, já me deu um futuro extraordinário. Ele já está lá, ele está aqui hoje, já está no meu amanhã. Você está comigo? Deus, irmãos, está cuidando de todas as coisas. Então, essa deve ser a expectativa do crente. Então, irmãos, é uma aberração um cristão estar sofrendo e padecendo por causa de um espírito de medo. Sabe, um dia, um tempo na minha vida, antes de eu conhecer a Jesus, eu fui atormentado por um espírito desse. Não um sentimento natural, mas um espírito satânico, um espírito demoníaco, que trazia sentimentos, manifestações físicas no meu corpo. Sabe, se você está aqui nessa noite e está sentindo isso, você vai sair daqui livre. Porque a palavra, ela serve para isso, para te libertar. Você não precisa participar de campanhas de libertação. Você não precisa participar de cultos de libertação. Na sua igreja não existe culto de libertação. Porque todas as vezes, querido, que você se expor à palavra, seja aqui, seja na sua casa, ali há liberdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Ela vai te libertar da miséria. De fato, as coisas já aconteceram, mas o conhecimento da palavra vai te livrar da miséria. Amém? E o que é que miséria tem a ver com medo? Porque tem gente, querido, que se preocupa tanto com a falta, que deixa o espírito de medo nessa área entrar na sua vida. E aí a fé para prosperar sai. Porque se o medo entrou, a fé saiu. Tem gente que padece por medo de morrer por causa de enfermidade. Às vezes sente uma dor de cabeça, bota lá no Google, dor de cabeça em cima do olho. Aí lá aparece câncer terminal. Aí na hora o espírito do medo entrou, a fé saiu. E hoje nós estamos aqui para combater esse tipo de pensamento. Nós estamos aqui para fechar a porta pela qual esse espírito entra. E a porta, irmãos, ela se fecha por causa da palavra. O conhecimento da palavra é que fecha essa porta de uma vez por todas. Eu estou aqui para falar para você sobre algo que eu vivi e vi ser realidade na minha vida. Então ninguém pode me dizer que não funciona, porque eu sei que funciona. Você está comigo? Eu sei o poder, irmãos, que emana dessa palavra. Eu sei o poder que emana de escrituras que estão na palavra de Deus. Eu sei o poder que emana de livros que estão ali no Verbo Shop. Existe poder naqueles livros? Existe, irmão. Naquelas palavras que estão contidas naqueles livros, que tantas vezes a gente passa por lá, não dá o devido valor, mas existe poder para curar ali naqueles livros. Amém? Existe poder para libertar na área mental naqueles livros. Existe poder para te libertar na área financeira ali naquele lugar. Porque aqueles livros, aquilo que está contido lá, vai ser um auxílio àquilo que tem sido ensinado aqui para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para fechar essa porta da miséria, do medo na sua vida. Você está comigo? Mas cabe a nós ter fome, sede, devoção por essa palavra. Quando você descobrir, querido, quando nós descobrimos o poder que tem nas Escrituras, a gente não vai mais viver da mesma forma. A gente não vai mais ter medo do amanhã. Amém? A gente não vai mais viver errante sobre a terra, porque a gente sabe que tem um Deus que está cuidando de tudo. Você sabe que tem um Deus que está cuidando de você? Talvez você esteja aqui nessa noite, querido, e os seus sentimentos estão abalados. A sua mente está abalada. Pode ser que seja uma conta que você tenha para pagar. Pode ser um diagnóstico médico. Pode ser um pavor que não tem explicação, como, por exemplo, uma doença chamada síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. Pode ser o que for. Tem jeito, irmão. Tem jeito para você. Deus está cuidando de você. Tenha consciência disso. Se aposse dessa verdade. Aleluia. Se aposse daquilo que você é em Cristo Jesus. Tenha fome e sede pela palavra. Sabe, se você tem um problema, não fique chorando pelos cantos. Não fica pedindo ajuda a terceiros. Não seja o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Irmão, toma posse do que é seu. Se indigna com a situação que está se manifestando na sua vida. Olha para a sua palavra, para a sua Bíblia e diz, eu vou viver exatamente o que está dizendo aqui.
nada diferente disso vai se manifestar na minha vida. Se aqui está dizendo que eu posso ser alegre, então eu sou alegre. Ah, mas não estou sentindo, mas eu sou e acabou. Aqui está dizendo que Deus não me deu espírito de medo, mas eu estou com medo, mas Deus não me deu. Então é um sentimento que está mentindo. E pela palavra ele vai ter que correr com medo de você, por causa da autoridade que já te foi dada. Aleluia. A gente precisa, querido, ter uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede pela palavra de Deus. Sabe, eu almejo por um tempo em que os cristãos vão passar um dia longe da palavra e eles vão chorar com saudade. Você está comigo? Mas tem crente, irmão, que está com um mês que não abre a sua Bíblia. E aí tá, pastor, ora por mim. Eu estou passando por dificuldade na área tal. Pastor, faz isso por mim, vai na minha casa, me visita. Amém, irmãos, é trabalho dos pastores, né? Faz parte do ofício pastoral. O orar, o visitar, o estar junto. Mas Cristo Jesus deu autoridade a todo aquele que crê. É muito mais fácil você crer por conta própria. É muito mais cômodo, é muito mais divertido você experimentar de coisas que Deus já te deu acontecendo através da sua própria vida. Amém? Então nós precisamos fechar essa porta. Nós precisamos estar com essa porta do medo, esse espírito que tem tentado paralisar, esse espírito que tem tentado te parar. Mas sabe, você foi chamado para viver pelo espírito da fé, crendo e falando em coisas extraordinárias, crendo, irmãos, e tendo expectativas por aquilo que Deus já te deu. Aleluia. Sabe, eu lembro do texto que está lá em Mateus, no capítulo 14, eu queria que você abrisse comigo lá. Mateus, no capítulo 14, no verso 25. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma forma, irmão, que você entrou. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Aleluia. Mateus 14, 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Eles quem? Os discípulos. Mas ele foi andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha só, irmãos, que os discípulos, nessa passagem aqui específica, eles abriram essa porta para que um espírito entrasse. Um espírito de medo que ocasionou um sentimento. E esse sentimento que abalou a alma deles, olha, o espírito entrou porque a porta foi aberta, e aí esse espírito mexeu com os sentimentos. Você está comigo? Não é que ele é o sentimento, mas ele mexe com os sentimentos. Ele mexe com a estrutura física. E aí eles, tomados de medo, eles gritaram. Por quê? Porque eles não conseguiam ver quem era. Uma tempestade ali naquele lugar, chuva, vento, neblina, à noite. Jesus andando sobre as águas, algo que eles nunca tinham visto na vida. Não tinham o contato visual de que era o Senhor. E aí a Bíblia diz que agora eles estão tomados de medo. E aí eles gritaram. Porque o medo, irmãos, muitas vezes vai levar as pessoas ao grito. Como eu disse, o espírito da fé, ele crê e ele fala. É bem convicto, é uma ordem bem simples e direta. Mas o medo traz esse desespero que faz as pessoas gritarem. Esses discípulos que estavam aprendendo tantas coisas com o Senhor gritaram por causa do medo. Porque em algum momento eles abriram a porta. Você está comigo? Então qual é o cenário? Um barco de madrugada, no meio de uma tempestade, alguém andando sobre as águas, eles não sabiam quem eram, e 12 homens dentro do barco, gritando, irmãos, apavorados, aterrados, como a Bíblia diz, né? E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Em algumas traduções ele vai dizer coragem. De fato, a palavra bom ânimo aqui, uma das traduções dela é coragem. Porque para enfrentar o medo, você precisa ser corajoso. Você enfrenta o medo através do espírito da fé, tendo coragem e ousadia. E Jesus disse: ei, para com esse medo aí agora e tem de bom ânimo, tem de coragem. Sou eu, não temais. Então a gente vê Jesus repreendendo esse espírito de medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Porque ele sabia que se fosse Jesus ali,
ele ia dar um comando, ele ia dar uma voz, ele ia liberar uma palavra, e ele não ia chegar até lá nadando, ele era ousado e ele queria experimentar do milagre. Ele disse: se é você mesmo, você vai mandar e eu vou andar sobre as águas. E aí Jesus, irmãos, tão simples, né? Às vezes a gente quer complicar a direção de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida, a gente quer que troveje, que venha aquela voz grave e cheia de ressonância, mas às vezes Jesus está dizendo para você: vem. Às vezes é algo que você precisa ser ousado para começar na sua vida, seja algo ministerial, seja algo no trabalho, seja algo na sua vida financeira. E você está 300 dias orando: Deus me dá uma direção, Deus me dá uma direção, porque às vezes a gente quer o espetacular, mas Jesus vem com uma palavra e diz uma única sílaba: vem. E esse vem, irmãos, é poderoso. Amém? Uma palavra vinda de Jesus, que só contém uma sílaba: vem. Foi poderosa para operar um dos maiores milagres que ficaram registrados na Bíblia. É porque a gente, de tanto ler, de tanto ver, a gente torna comum. Mas, irmãos, aqui tinham 2 homens andando sobre as águas. Alguém já tentou andar sobre as águas aqui? Eu já tentei algumas vezes. Não deu muito certo. Já tentei vir correndo, embalado e andar. Não deu certo, irmão, digo para você. Isso que estava acontecendo aqui era algo extraordinário. Você está comigo? Uma simples palavra, querido, de Jesus pode operar um milagre grandioso na sua vida. Você tem expectativa nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, aleluia. E Jesus disse: vem. E Pedro descendo do barco. E é interessante quando ele diz descendo do barco, porque esse barco representa o lugar do medo. Representa o lugar onde eu e você muitas vezes ficamos paralisados, sem ousadia de dar o passo no vem de Jesus. Às vezes Deus já olhou para você e disse: começa esse negócio, faz isso na sua vida, toma essa atitude para salvar o seu casamento, faz tal coisa para você sair do lugar onde você está. Mas às vezes a gente quer ficar no barco, onde existe um espírito de medo, porque falta ousadia, falta fé. Mas eu disse que o justo, ele foi chamado para viver por fé. A fé muitas vezes, irmãos, tem esse quê de loucura. Tem esse quê de você não precisar calcular muito. Amém? Tem esse quê de você não precisar saber muito o que vai acontecer. Você só precisa, às vezes, jogar a rede e ver os peixes vindo até ela. Você só precisa, às vezes, descer desse barco, colocar o pé na água e crer que Deus vai firmar, vai tornar aquilo ali sólido para você andar. Aleluia. Então, descendo do barco. Que tal, irmãos, nesses dias você descer desse barco que tem te paralisado? Talvez é o medo da falta. Talvez é um pensamento de miséria. E o que é descer do barco, por exemplo, nesse contexto da miséria? Descer do barco, muitas vezes, irmãos, é ser ousado no dar. Porque a fé, ela tem ações correspondentes. Amém? Se você tem medo da falta, eu te digo, pela fé começa a dar. Ah, mas vai faltar, irmão, não estou nem aí. Como eu disse, a fé, ela tem esse quê de loucura. Se você parar para botar na planilha e fazer muito cálculo, você vai ver que a conta não fecha. Mas aí você está na sua sabedoria humana. E muitas vezes, nessa sabedoria humana, o medo entra e te paralisa. Porque a sabedoria humana, às vezes, abre a porta para o Espírito entrar. E aí a gente fica paralisado nesse barco. Mas mesmo contra todos os cálculos, todas as planilhas, toda a organização, e eu não estou pregando contra a organização, você está comigo? Eu estou dizendo que, às vezes, a fé, ela precisa agir, mesmo sem eu ver algo. E só vai contemplar, irmãos, o produto, o resultado da fé quem experimenta. O único cara que teve a ousadia e a coragem de descer do lugar do medo foi Pedro. E ele foi o único, juntamente com Jesus, que andou sobre as águas. Amém? Você está pegando o que Deus está querendo falar com você nessa noite? Desça desse barco, querido. Decida chutar o pau dessa barraca que tem te paralisado. Decida sair desse lugar que tem te deixado com um sentimento contrário, às vezes amuado, às vezes triste com a situação. Tem uma hora que a gente tem que dar um basta, como o Pedro fez. Ele disse: rapaz, se é o Senhor mesmo, ele vai dizer: vem, e eu vou sair daqui e vou andar sobre esse negócio. E aí Jesus disse: vem. Irmão, Jesus já disse para você: vem.
Então, desça do barco e experimente do milagre, experimente do sobrenatural, experimente do extraordinário. Tem uma vida disponível, querido. Tem uma vida extraordinária disponível para mim e para você. Mas só vai experimentar quem tem coragem de ousar. Só vai experimentar quem sai do medo. Só vai experimentar quem fecha essa porta. Aleluia. Então Pedro, descendo do barco, a Bíblia diz, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que no 30, a gente vai ver que diz, reparando, porém, na força do vento, ele teve o quê? O que é que diz aí na sua Bíblia? Pronto. Por que Pedro começou a afundar? Porque teve medo. E na hora que ele teve medo, a fé dele parou de funcionar. A palavra de Jesus parou de funcionar? Não, ela estava lá, firmando as águas. Mas quando você começa a reparar, quando você para calcular muito, quando você começa a olhar ao redor e ver a tempestade, ver o vento, ele começou a ver, rapaz, essa onda aqui do meu lado está muito forte. Ele estava lá, querido, sobre as águas, andando. Mas aí ele tirou os olhos da palavra, ele tirou os olhos da origem da palavra, que era o Senhor, e ele agora começou a olhar. E aí a Bíblia diz, querido, que ele começa a submergir. Quando eu falo sobre isso, eu já falei sobre isso muitas vezes. Quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de pensar, ninguém começa a submergir. Você está comigo? Não tem como começar a submergir, não existe isso. Se você entrar na água, você vai ver que você afunda de vez. Mas aqui ele começou a submergir. Ou seja, quando o medo vai entrando, irmãos, a fé vai saindo. E aí você começa a submergir. Se você não tiver cuidado, você não vai notar. Porque é aos poucos. E uma hora a pessoa está totalmente submersa no medo, no problema. Que tal você não olhar mais para as circunstâncias? Eu lembro do texto lá de Coríntios que diz que a fé, irmãos, ela não leva em consideração a circunstância que está por fora. A fé, ela não olha o cenário em volta, mas ela crê na palavra. Ela crê e fala. A gente crê com o coração e fala com a boca, sem considerar o que está à volta. Amém? Se você está querendo sair do lugar de timidez, do lugar de medo, do que diz respeito às suas finanças, você não precisa calcular muito e olhar à sua volta. Só olha para aquilo que Jesus já te deu e age em fé em cima disso. Talvez seja na sua cura, no diagnóstico. Irmão, que tal você sabe que existe o diagnóstico, você não está negando ele, mas que tal você não olhar para ele mais? Que tal você começar agora a ter fome e sede e olhar para a palavra, olhar, meditar e falar sobre cura todos os dias, todo momento que você puder. Talvez seja um sentimento de tristeza que esteja nascendo na sua vida, um sintoma de ansiedade, um medo que não tem a explicação. Se você for olhar para isso, irmão, você vai afundar. Mas mesmo com esse sentimento, né, como a Bíblia fala sobre Abraão, que considerou o corpo, mas não enfraquecendo na fé, ele creu em Deus. Então eu não vou desconsiderar o que está acontecendo, não. Está acontecendo. Por quê? Não quero saber, não me interessa. Como Jesus disse para os discípulos, né? Os discípulos, quando Jesus viu aquele cego, perguntaram, por que foi que aconteceu isso? Quem foi que pecou? A mãe ou o pai? Ou ele mesmo, para que nascesse assim? Em outras palavras, irmãos, Jesus disse assim, ó, não interessa. Às vezes tem um problema se manifestando na nossa vida e a gente quer muito entender por que isso aconteceu. Irmão, não interessa. Ele está lá? Amém. Você vai olhar para ele? Eu te digo, não faça isso. Não olhe para as ondas, não olhe para o vento. Amém? Não olhe, não escute as vozes que vão falar contrário contra a sua fé. Aleluia. Você está comigo? Às vezes você chega em casa e não tem nem o que você comer. E aí você começa a olhar para o armário e se entristecer. Rapaz, eu sirvo ao Senhor e eu não tenho nem comida. Ou você olha para o seu guarda-roupa e você não tem mais roupas para usar. E aí você começa a se entristecer com aquilo. Irmão, não olha para isso não, ele está lá. Tá, por que está acontecendo? Não quero saber, eu creio na palavra que diz que eu sou mais que vencedor. Que diz que Jesus já supriu cada uma das minhas necessidades. Então eu começo agora a criar expectativa. A roupa nova já é uma realidade. A comida no meu armário já é uma realidade. A minha conta paga já é uma realidade. A minha saúde já é uma realidade. A dor está lá por cima, não interessa. Eu sou curado. Essa é a minha confissão. Porque se eu começar a dizer, está doendo, irmão, o negócio começa a afundar, como Pedro.
Amém? Mas quando eu começo a me levantar e olhar para o Senhor, olhar para a palavra, eu vou correr essa carreira, eu vou começar a falar, eu sou curado, eu sou próspero, eu tenho aquilo que Deus já me prometeu, já me deu. Essa é a vida que Deus tem para mim, que vida maravilhosa. Às vezes você está triste, mas você começa a agradecer, Pai, obrigado, porque a minha vida é tão boa, Senhor. Eu me alegro nesse dia, e começa a rir pela fé, começa a dançar pela fé. A fé age, irmãos. E do mesmo jeito que às vezes o medo entra, a fé sai. Quando você começar a agir em fé, o medo vai correr. Amém? Não o sentimento do medo, eu estou falando sobre o espírito diabólico que traz esse sentimento de medo. Você está comigo? E aí Pedro, começando a submergir, gritou. Olha só o que o medo faz. Gritou, é desespero. Salva-me, Senhor. No 31 diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu gosto, irmãos, quando a Bíblia diz prontamente. Significa que você pode estar aqui nessa noite e você chegou aqui desanimado. Amém? Você chegou aqui abalado por causa dos problemas, olhando para o cenário, começando a afundar como Pedro. Mas essa palavra, nessa noite, é Jesus estendendo a mão prontamente. Significa, querido, que Ele está pronto. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Ele está lá, pronto para estender a mão e te botar de pé de novo. Você está comigo? Você crê nisso? E é interessante porque a Bíblia diz que assim que Ele toma Pedro pela mão e coloca ele de pé de novo, Jesus repreende ele. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus podia ter chegado para Pedro e dito, Pedro, parabéns, cara, você andou aqui esses 20 metros, esses 30 metros sobre as águas, nenhum dos outros andou. Agora sobe aqui nas minhas costas que eu vou te levar de volta para o barco. Não, irmão, Jesus repreendeu ele, disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Querido, você já começou a participar do milagre. Deus já começou a fazer coisas na sua vida. Não duvida, você já tem testemunho suficiente, você já tem palavra suficiente para sair desse lugar, para sair dessa miséria, para sair dessa enfermidade. Amém? Essa palavra funciona, irmão. Você chegou no lugar certo. Aqui nunca ninguém vai dizer que Deus colocou essa doença em você. Mas aqui tem pessoas ungidas para dizer que Deus já disponibilizou cura para a sua vida. Que se você está passando por dificuldades financeiras, Deus tem desejo de que chegue dinheiro na sua conta, suprindo suas necessidades, não só para você, mas a ideia de Deus é o transbordar. Deus quer que você transborde. Agora, cabe a mim e a você corresponder à expectativa de Deus, tendo expectativa nele. Ele tem uma expectativa em você, mas você precisa depositar também uma expectativa nele. Essa fé, amém? Que crê, fala e age. E aí no 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E estavam no barco, e os que estavam no barco, os que ficaram só olhando, eles só puderam adorar e depois contar o milagre. Irmão, já chegou o tempo de você contar milagre de outras pessoas. Já chegou o tempo de quando você está conversando, você dizer, rapaz, você não sabe o que Deus fez na vida do irmão lá da igreja. Você não sabe o que Deus fez na vida de Kenneth Hagin. Você não sabe o que Deus fez na vida de pastor Fábio Sames. Chegou a hora de você contar seus próprios testemunhos. Os 12 puderam depois dizer, rapaz, Pedro andou sobre as águas. Mas quem pode dizer como era colocar o pé foi o cara que foi ousado e saiu do barco. Que tal ser você nesse tempo? A pessoa que vai poder testemunhar de como é a textura da água, de como é a temperatura da água, porque você ousou e caminhou sobre essas águas. Você está comigo? Aleluia. Chegou o tempo, irmãos, de não contar mais o testemunho de outras pessoas. Deus quer que você seja uma testemunha poderosa, falando coisas que Ele fez na sua vida. E para Ele operar essas coisas que já estão disponíveis, você precisa ser ousado e ter coragem de sair desse maldito barco nessa noite. Talvez seja esse sentimento contrário que está te aprisionando, esse medo. Amém? Mas chegou a hora de acabar com isso, irmãos, dá um basta. Tem pessoas que, eu sei pelo Espírito, que tem pessoas aqui que estão várias noites sem dormir. Amém? Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é ser roubado de noites de sono. E o que isso causa no nosso corpo físico. O espírito do medo, irmãos, ele tem esse objetivo. Roubar a sua paz. E muitas vezes ele vai fazer isso roubando o seu sono. É interessante porque no Salmo 91 fala de um terror noturno. Você já viu isso lá?
Por que que não é o terror diurno? Porque ele tem o objetivo de ser à noite. Roubar o seu sono. Roubar o seu descanso. Roubar a sua paz. Ele sabe o que isso pode causar no seu corpo, na sua mente. Amém? Só que é interessante o Salmo 91. Porque ele diz que, no 3, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, armadilhas. Ele vai te cobrir com as suas penas. E sobre as suas asas você estará seguro. E aí ele diz, a sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, é segurança, é fortaleza. Amém? Aí no 5 ele diz, não te assustarás do terror noturno. O terror noturno existe, irmãos, ele é real. Muitas vezes, eu fui acordado de madrugada, quando eu não era crente, né? Eu dormia e logo eu acordava e ali tinha um sentimento de desespero. E aí logo eu tentava entender, por que eu acordei? Por que eu não estou conseguindo dormir? Aí vinha um turbilhão de pensamentos, aquilo roubou a minha paz durante muito tempo. Então o terror noturno, ele é real. Esse pavor da noite, ele existe, é um espírito, é um demônio, que tem como objetivo roubar a sua alegria e a sua paz. Agora é interessante porque a Bíblia diz, não te assustarás, não terás medo desse terror da noite, e nem da seta que voa de dia. A seta é aquele pensamentozinho. Nem do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Por quê? Porque eu estou debaixo das asas. Ei, irmão, você está debaixo das asas do Altíssimo. Talvez você não esteja sentindo. Mas não importa, não interessa. Você não foi chamado para viver pelo que sente. Se você entender isso, você vai começar a dar um basta no que o espírito do medo está tentando fazer na sua vida, ou pode tentar fazer algum dia. Amém? Então, se alguma coisa te acordar durante a noite, esse terror, esse pavor, e vem ali sem explicação para não te deixar dormir e te deixar em alerta por algo que nem existe, você pode confessar, eu estou debaixo das asas, eu estou em segurança, para mim tem escudo, segurança, paz, alegria. Então, eu posso voltar a dormir. Amém? Provérbios 3 também fala sobre a mesma coisa. Né? Outra pessoa que escreveu sobre a mesma coisa. Ele disse no 3:24, quando te deitares, não temerás. É interessante porque eles estão ligando um medo ao deitar, um medo ao ir para a cama, o medo à noite. Né? Ele diz, quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o medo que vem de repente. Tem um medo, querido, tem um tipo de ação do medo, um sentimento que ele é progressivo. Você começa a se preocupar e aí aquela preocupação ela vai aumentando, a fé ela vai saindo aos poucos. Mas aqui em Provérbios 3 está falando de um pavor que vem de repente. Ele vai tentar acabar com você da noite para o dia. Amém? Mas só que ele começa o versículo dizendo, não tenha medo disso, não tenha medo do pavor repentino, nem da arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Irmãos, pode se manifestar o terror da noite, o pavor repentino, o espírito do medo querendo abrir uma porta na sua vida para poder entrar. Mas cabe a você cumprir aquilo que Deus diz. Olha, não temas, não temas. No 91 você está em segurança debaixo das asas. Aqui está dizendo, não temas, porque o Senhor não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu cônjuge, não é o seu pastor. Amém? Quem é a sua segurança? É o Senhor, irmão. É o Senhor, Ele é a sua segurança. E aqui diz que Ele guardará os seus pés de serem presos. Que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa, querido. O espírito do medo pode até tentar vir sobre a sua vida, mas você está guardado. Você está debaixo das asas. Então não tema o amanhã. Amém? Não tema aquilo que o diabo pode fazer na sua vida. Irmãos, tem pregador que fala muito sobre o diabo. O diabo isso, o diabo aquilo. Querido, o diabo não pode nada. A não ser que você deixe. Ele vai tentar vir. Mas cabe a você, cara, fica firme. Deus está falando para você, fica firme, porque eu sou a sua segurança. Fica firme, vai dormir em paz. Vai desfrutar de alegria, porque eu sou a sua segurança. Você está debaixo das minhas asas. Aleluia, aleluia. Lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9, para a gente encerrar, diz assim, não te mandei eu, aqui é Deus falando com Josué, porque tinha um desafio diante dele. Não te mandei eu
ser forte e corajoso, não temas, ou seja, não tenha medo e nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Irmão, o que você estiver fazendo, onde você estiver, no lugar que você estiver, pode ser o bairro mais perigoso de Teresina. Deus está lá com você e Ele é a sua segurança. Então você não precisa ter medo. Sabe, tem pessoas, querido, que eu conheço que é um medo de ser assaltado, que misericórdia. É assim, menino, fecha essa porta, tranca essa grade, esse negócio está aberto. Meu Deus do céu, não faz isso não, vai para casa cedo, não fica aí na rua, não anda só, olha, e vai, fica ali perto da polícia, pelo amor de Deus. Irmão, é um medo desgraçado. Como eu disse, se você tem medo, a sua fé não opera. Aí é bom você se resguardar mesmo. Porque se não tem fé num Deus que é segurança, então tenha cuidado. Agora eu vou te dizer, pode ser que na sua própria força você não consiga se resguardar. Mas o Senhor sendo a sua segurança. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Irmãos, Deus não dorme. Deus não tira férias. Deus é todo poderoso, é El Shaddai, mais do que suficiente na minha e na sua vida. Por isso, se Ele está acordado, eu vou dormir. Nenhum ladrão vai entrar na minha casa, nada vai pegar o que é meu, porque o Senhor é a minha segurança. Se livra desse medo, irmãos, infernal. Vai dormir, vai descansar, vai ficar em paz. Vai desfrutar da sombra do Altíssimo, do Onipotente. Aleluia. É engraçado porque Deus diz, olha, seja forte e corajoso. O que combate o medo, querido, é força e coragem, é um posicionamento. Amém? É você ver o que a palavra diz a seu respeito e pegar aquilo, agarrar pelo Espírito da fé, é meu. Tem um sintoma se manifestando? Eu creio que eu sou curado e acabou. Amém? Aleluia. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, porque tendes vencido os falsos profetas ou o mundo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmão, muito maior é o que está em mim e o que está em você. Então o crente não pode ter medo do diabo, não pode ter medo da morte, não pode ter medo de doença, não pode ter medo de miséria, porque muito maior do que todas essas coisas é o Senhor que está sobre nós e dentro de nós. Você está comigo? E para encerrar, Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, você é mais que vencedor. Amém? Se funcionou na minha vida, funciona na sua. Pode ser que você esteja aqui nessa noite e você está há muitas noites sem dormir, tem um espírito te atormentando durante a noite, durante o dia, crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esse medo repentino, sem explicação, esse pavor da noite. Você não foi chamado para sofrer com isso. Deus não te deu esse espírito. Amém? E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Pode apagar as luzes aqui da frente. Se tem alguém aqui, querido, nessa noite, que está passando por alguma coisa assim, eu quero dizer para você a primeira coisa. Eu fui chamado para desfazer as obras do diabo nessa área. E eu queria não orar por você, mas que você viesse aqui à frente, porque eu quero falar com esse espírito que está te atormentando. Se tem alguém aqui nessa noite que está passando por algo do tipo, que está tendo manifestações de sintomas no seu corpo causados por um medo, um pânico sem explicação, que está te deixando ansioso, que está te deixando triste, que está roubando o seu sono, a sua alegria, a sua paz, vem aqui à frente. Tem alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Você vai sair daqui livre nessa noite. Às vezes, o diabo pode dizer que tem coisas que se manifestam na sua vida por algo que aconteceu, algo que tem acontecido, circunstâncias que se levantaram. Coisas podem acontecer. Mas a paz e a alegria não podem ser roubadas de você. Amém? E nessa noite, cara, nessa noite, Gilmar, Deus vai tirar da sua vida, vai fazer calar essa voz que tem gritado no seu ouvido, de uma vez por todas. Mas depois daqui você vai precisar ficar firme, você vai precisar crer
E eu digo a mesma coisa para vocês. Ele vai parar. O diabo vai parar de falar. Porque não sou eu, mas é o que há, o poder que há no nome de Jesus. Amém? Ele tem que parar. Vai acabar hoje. Como um dia alguém fez isso por mim. Como um dia o pastor fez isso por mim. E aquilo parou, cessou. Mas sabe de uma coisa? Às vezes aquilo tenta voltar. Jesus disse que o espírito imundo, às vezes, ele sai de um lugar e ele vai vagar em lugares áridos. Mas uma hora ele tenta voltar. E aí, se ele achar a casa vazia, ele vai entrar e levar 7 piores. Mas a casa de vocês, a partir de agora, precisa estar cheia. O que é a casa? É a sua vida, é a sua mente. Você precisa encher ela com a palavra. Você precisa encher ela com boas confissões de fé. Você precisa encher ela com livros. Você precisa encher ela com o congregar, com o se relacionar com irmãos. Cabe a vocês. Mas nessa noite vai acabar. Você não vai precisar de remédio para dormir. Você não vai precisar mais de coisas aleatórias para te deixar em paz, porque vocês vão desfrutar nessa noite do que é estar debaixo das asas do Altíssimo. Do que é ter segurança. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos, levantassem as mãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Espírito de medo, eu falo com você agora mesmo. Na autoridade que há, no nome de Jesus. Ouça a minha voz. Ouça o poder que há nesse nome. Eu falo para você agora, Jesus. Eu falo para você agora, espírito de medo, Jesus, corra com medo desse nome. Espírito de medo, corra com medo desse nome. Em nome de Jesus, saia agora da vida deles. Eu repreendo toda seta que você tem lançado, eu repreendo o terror da noite. Em nome de Jesus, nunca mais você vai roubar uma noite de sono deles. Você pode até tentar voltar, mas você vai achar um homem e mulheres cheios da palavra, cheios da autoridade, cheios da consciência de quem são. Em nome de Jesus, eu declaro a palavra de Deus sendo uma realidade tão forte para vocês ainda hoje. Como se ela estivesse plenamente viva, porque de fato está. Plenamente viva. E eu declaro vocês plenamente convictos de quem são. Eu declaro vocês desfrutando de noites de sono tão pesadas, tendo sonhos proféticos tão maravilhosos. Eu declaro paz e alegria reinando na mente. Em nome de Jesus, agora mesmo, saia, pegue tudo que é seu, pegue todos os seus pensamentos e saia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro a unção de curar, restaurando o corpo. Restaurando os hormônios que foram alterados. Restaurando tudo que está fora do lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí está. Está feito. Está feito. Aleluia. Não vai precisar de suco de maracujá. Não vai precisar de Rivotril. Não vai precisar de remédios. Porque o Senhor é a segurança de vocês. Aleluia, está feito. Creiam nisso e corram com essa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você quer fazer isso. Você quer tomar essa decisão nessa noite. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, se você está aqui. Tem alguém que quer receber Jesus? Não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de vida. Tem alguém? Tem alguém que por acaso se afastou dos caminhos do Senhor, esfriou durante a sua caminhada, durante a sua carreira, e nessa noite você quer se reconciliar. E você está aqui, faz um sinal com a sua mão. A gente vai só orar por você e você vai sair daqui com a sua aliança renovada. Tem alguém? Todos salvos? Aleluia. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Orar em outras línguas vai edificar a sua fé santíssima. Tem alguém que quer receber o batismo? Faz o sinal, todos cheios. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? Você está com alguma dor, alguma enfermidade e você quer sair daqui livre disso? Tem alguém? Faz o sinal aí com a sua mão.
Todos curados, sarados, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por uma igreja extraordinária, uma igreja triunfante. Obrigado pela consciência da sua palavra, Pai, permeando nas mentes, nas nossas mentes, Pai, nas nossas almas, nos trazendo segurança e certeza de que coisas extraordinárias já nos pertencem. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Palavra da salvação, amém? Então temos algumas indicações literárias aqui, depois você pode passar ali no Verbo Shop ao final, para que você possa continuar se edificando a respeito desse assunto. E um dos livros é O Caminho de Deus para a Saúde Mental, de Rick Renner, um livro maravilhoso para que você possa falar e aprender a respeito disso. Um outro livro, Uma Mente Moderada e Disciplinada, de Nancy Dufresne, e O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Então, essas são as indicações literárias baseadas no tema que foi ministrado hoje, para que você possa continuar se edificando durante essa semana, amém? Lembrando que amanhã nós temos a turma de discipulado, inicia-se às 19 horas. Você que não fez o discipulado ou que precisa terminar, você está convidado, convocado a se fazer presente amanhã. E para as mulheres, sábado, às 17 horas, vocês têm Virtuosas Day, um evento maravilhoso preparado especialmente para você, e com certeza você irá receber muito em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então estamos encerrando nosso culto. Vão na graça e na paz, sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Um resto de semana maravilhoso, e nos encontramos no domingo em nome de Jesus, amém?